Olá, cinéfilos, Márcio Salem do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Mães Paralelas, novo trabalho do diretor Pedro Almodóvar, que foi exibido na abertura do Festival do Rio e que está sendo exibido nestas semanas em alguns cinemas selecionados no país. Eu pude assistir no Cine Teatro São Luís, aqui em Fortaleza, esta história que começa encontrando Yannis, personagem interpretada pela Penélope Cruz, e Ana, duas mulheres que estão gestando juntas e vão dar à luz as suas filhas no mesmo dia. A Yannis é uma mulher já de seus 39 e 40 anos de idade que está talvez realizando um sonho romântico. Ela, como confessa para o personagem do pai da sua filha, sempre quis ser uma mãe solteira, como foi a sua mãe, como foi a sua avó. E ela está podendo, portanto, repetir essa tradição de gerações. Já a Ana é uma jovem que, como iremos descobrir na narrativa, engravidou muito cedo como resultado de um evento muito traumático e acabou gestando esse filho ainda na juventude, ainda na adolescência, e começa, portanto, uma nova aventura de vida ao lado de sua mãe, que é uma atriz que está tentando o desejo de conquistar os palcos e de se tornar famosa. São 3 mães até agora, mas existe uma quarta mãe, que é a mãe Espanha, já que a personagem da Yannis se mantém muito interessada em descobrir o paradeiro, em desenterrar os corpos assassinados pela ditadura espanhola e assim encerrar esta guerra civil que nunca acabou para essas famílias. Então você também tem o comportamento da mãe Espanha com os seus filhos. 4 mães em um melodrama tipicamente almodovariano, que utiliza cores muito expressivas, um design de produção que parece remeter a diversos estilos e ao fazê-lo remete a nenhum, mas esse é o próprio estilo kit do cinema do Almodóvar, e uma tendência ao melodrama. Mas veja, por favor, melodrama aqui não é um adjetivo pejorativo. Melodrama não significa que eu estou dizendo que o filme é piegas, que o filme é sentimentalista. Melodrama é um gênero cinematográfico cuja qualidade está em expressar de uma forma mais acentuada as emoções dos seus personagens, seja através da utilização de cores, de trilha sonora, de uma iluminação mais expressiva com sombras ou clarões, de dramatizações mais evocativas dos atores. E isso é um talento que o Pedro Almodóvar tem como poucos no cinema contemporâneo, em trazer esse melodrama de uma forma bem característica dentro de sua obra. O Almodóvar domina esse gênero e ele consegue construir em Madres Paralelas algo que ele já fazia em outros filmes, sobretudo ao tornar o seu roteiro uma caixinha de surpresas que a todo momento pega o espectador desprevenido, não necessariamente pelas conclusões que o roteiro vai se dirigindo, mas pela forma com que os personagens reagem àquelas conclusões. Não vou entrar em detalhes, não se preocupe, e eventualmente se eu citar alguma coisa eu vou fazer aviso de spoilers, mas o interessante do roteiro do Almodóvar é que, ao inserir um evento que talvez nós já esperássemos naquela situação, diante daquele quadro que foi desenhado pela narrativa, ele constrói uma reação da personagem da Penélope Cruz, a Yannis, que é bastante curiosa, porque nós, ao mesmo tempo que não entendemos o porquê de ela não revelar esse segredo no momento certo, porque ela revela num outro momento. Isso é legal, é tentar penetrar dentro da psique dessa personagem e tentar entender o que a move em um plano e o que a move depois no outro. O que a move para esconder este segredo e o que a move para revelá-lo depois. E eu acho que existe uma explicação dentro do próprio propósito romântico da personagem, que é uma ideia dessa desromantização da maternidade. Nós já vimos isso em filmes recentes, como Tully, com a Charlize Theron, A Filha Perdida, disponível na própria Netflix, com Olivia Colman. Eu acho que está presente também em Mães Paralelas, ao enfatizar que talvez esse desejo de maternidade da Yannis tenha sido um pouco precipitado, ou a forma com que essa maternidade foi construída foi precipitada, não se reconhecendo como mãe, não se reconhecendo como apta a poder criar uma criança dentro do estilo de vida em que ela vivia. Eu acho que cria até ecos bastante interessantes com uma babá irlandesa, com a qual ela tem relações bastante conflituosas, e como ela
enxergam o insucesso dessa babá irlandesa como reflexo do seu próprio insucesso na maternidade. Sem entrar em muitos detalhes, o filme do Almodóvar também faz um paralelo com o regime ditatorial do Alberto Franco na Espanha, essas centenas de milhares de mortos que foram largados em covas inominadas, enterrados em qualquer lugar naquele território espanhol, os dissidentes do regime fascista. E aí, interessante que parece não haver nenhuma relação. A gente fica se perguntando, mas poxa, o Almodóvar está fazendo aqui um melodrama, de repente ele transforma esse melodrama em uma questão social. E eu acho interessante que, da mesma forma com que nós temos essa maternidade problematizada dentro da narrativa, uma maternidade que muitas das vezes esquece dos seus filhos, nós podemos também perceber um país que esquece dos seus mortos, que não deixam de ser seus filhos. E aí nós temos uma relação de vai e vem, uma relação bionívoca. Da mesma maneira que as mães se relacionam com os filhos também querem dar o descanso merecido aos seus pais, ainda que esse descanso seja apenas reunir ou escavar onde eles forem enterrados e poder dar-lhes uma partida digna. Então você tem essa relação que se comunica, tanto ideológica quanto simbólica, entre mães e filhos, entre segredos e revelações, exposições, entre maternidade e essa maternidade mais violenta, mais cruel, que nem deveria ser chamada de maternidade, pois maternidade não é essa praticada pelo Estado espanhol. É um filme que é difícil articulá-lo como um produto, e o Almodóvar ele tem esse poder interessante, porque ele não constrói suas obras de uma forma óbvia. Normalmente, as melhores obras do Almodóvar são construídas de maneira que nós não esperamos. Caso, por exemplo, do Fale com Ela, até mesmo do Vou Ver, nós somos pegos desprevenidos pelo cinema do Almodóvar, porque nós somos estimulados a esperar algo que o cinema desse lado aqui do mundo, né, na América, sobretudo em Hollywood, nos habituou, algo mais previsível. E o cinema do Almodóvar em nada é previsível. Ele constrói personagens complexas, e a Penélope Cruz deita e dança numa personagem, e olha, não seria nada injusto vê-la indicada ao Oscar, uma atriz incrivelmente talentosa que consegue se sentir, claro, bem mais à vontade no seu cinema natal. Além disso, dessas personagens complexas, ele estabelece relações inesperadas, imprevisíveis, relações até mesmo maduras, sempre com um foco bastante interessante em representatividade, tratando tudo com uma enorme facilidade, com uma enorme desenvoltura narrativa, e ainda entrega um elemento social e político dentro da obra que se relaciona muito com essa nossa necessidade de tentar esquecer o passado para que possamos viver o futuro. Almodóvar não. O Almodóvar gosta de se lembrar disso para que possa construir, portanto, um país melhor para os seus filhos, assim talvez como Yannis pretenda construir um país melhor para os seus. Mães Paralelas, como eu disse, estreia na Netflix no próximo dia 18, e nesses próximos minutinhos eu vou dar dois momentos, talvez, dois pequenos spoilers, mas são momentos que me incomodam um pouco da narrativa. Então, fiquem alertas, porque agora sim vai ter spoilers, ok? Um aspecto que me incomoda um tanto é como a personagem da Penélope Cruz decide coletar o DNA da Ana para fazer o teste de maternidade com a sua filha. Me parece bastante infantil até a forma com que o Almodóvar utiliza a justificativa da personagem para poder introduzir um cotonete dentro da boca da outra e coletar sua saliva. Poderia ser bem mais simples, poderia ter utilizado uma alternativa mais natural, né? Não tão forçada assim, sei lá, coletar um fio de cabelo dela, deixado numa escova, pegar um copo que ela utilizou e que tenha resto de saliva, enfim, qualquer forma, e não simplesmente enfiar o cotonete na boca da Ana como se ela não soubesse que aquilo pudesse ser um teste de DNA. Achei de mau tom mesmo no melodrama, eu acho que não combina muito bem, assim também como não combina o fato de a Ana manter no seu celular a foto dos seus estupradores. Me parece
Confidencial para a narrativa que ela simplesmente tem uma foto dos seus estupradores e essa foto dos seus estupradores tem uma característica étnica que associa diretamente com sua filha. Esses dois pontos me incomodaram, mas nada que tenha me prejudicado a experiência de assistir a Mães Paralelas, que está em cartaz em alguns cinemas. Eu recomendo que você procure na sua cidade se está disponível, porque vale bem mais a pena ver Almodóvar na telona do que na telinha. Deixa abaixo seus comentários sobre esse vídeo, curta o vídeo se você gostou, inscreva-se no canal para mais críticas todos os dias, compartilhe com os amigos e, antes que eu esqueça, para Mães Paralelas eu dou 4 estrelas em 5. A gente se vê numa próxima. Tchau!